Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje um novo assunto. Vamos tratar da parte da geografia que a gente denomina de cartografia, que é a parte da geografia que estuda as cartas, os mapas, noções de orientação, coordenadas geográficas, escalas, né? As chamadas convenções cartográficas. Esse assunto ele é visto no primeiro ano, ele vai dar um apoio, né, para que a gente compreenda melhor as chamadas noções espaciais, né? Como se deslocar com segurança no cotidiano, né? Como se posicionar em relação ao mundo que nós vivemos, como se deslocar de forma mais autônoma e mais rápida, sem perder tanto tempo. Então, esse conteúdo, esses conjuntos de conteúdos que nós englobamos no contexto da cartografia servem para isso, para nos ajudar a nos orientar, a localizar no espaço, ok? Então a gente vai começar com as chamadas noções espaciais, né? Em que lugar você está, em que continente você está localizado, em que zona da cidade, né? Como você faz para se deslocar com mais autonomia em relação aos lugares, aos espaços, né? O que é norte, o que é sul, leste, oeste, que são pontos cardeais e colaterais. Nós vamos discutir esses, entre outros assuntos, a partir dessa videoaula. Então, para começar a falar sobre isso, noções de orientação espacial, a gente precisa falar um pouco sobre o nosso planeta, já que nós estamos inseridos dentro dele, né? Então, o planeta Terra, né, e atualmente tem se discutido muito isso, seria a questão da forma da Terra. E aí eu coloquei uma imagem para provocar justamente essa questão. Durante muito tempo, quando o homem não tinha conhecimento sobre as características da Terra, pensava-se que a Terra era como um prato raso, que o oceano tinha um fim, como está proposto aí, que o navio cairia ao chegar em um determinado horizonte. Essa crença foi reforçada ao longo do tempo, porque muitas navegações às vezes partiam e não retornavam, né? E aí, como o homem não conhecia, né, a Terra na perspectiva que ela se apresenta hoje, como uma superfície quase esférica, né, e vista já do espaço, havia essa crença de que a Terra era como um prato raso, né, e que no horizonte, no fim do horizonte do oceano, nós poderíamos ter, né, o sumiço de qualquer embarcação, nós teríamos o ponto finito da Terra. A partir do momento que o homem começou, né, a pesquisar, a estudar, ainda lá na antiguidade, ele foi descobrindo que a Terra, né, ela tinha um aspecto arredondado, foi descobrindo o tamanho da sua circunferência. E a gente deve isso, por exemplo, aos gregos, né? Então, nada de, né, acreditar nessa história de terra plana, gente, porque os gregos lá na antiguidade, antes de Cristo, já faziam essas afirmações a partir das chamadas observações astronômicas. A astronomia auxiliou muito sobre isso, né? O conhecimento da circunferência da Terra, bem como da sua forma, né? E as medições realizadas nela. Então a gente deve isso aos gregos, como por exemplo Aristóteles, né? Que ele provou que a Terra era esférica, né? E o Erastóstenes também calculou a circunferência da Terra. Sobre Erastótenes, ele pegou dois poços em cidades distintas, né, e fez um cálculo da circunferência da Terra a partir da projeção da sombra do Sol sobre esses poços em momentos distintos. Então ele fez um cálculo bastante aproximado do que seria a circunferência da Terra. Yuri Gagarin, né, que é um soviético, ele se lançou ao espaço e foi o primeiro, né, primeiro homem, ser humano, por exemplo, a dizer: a Terra é azul, né? E a partir desses conhecimentos, tanto dos gregos como mais recentemente do soviético Yuri Gagarin, que fez essas afirmações dentro do contexto da Guerra Fria, da chamada corrida espacial, né? A ciência tem avançado nesse aspecto, mostrando que a Terra tem um aspecto quase esférico, né? Tem uma forma quase esférica. Na verdade, ela não é esférica porque ela não é uma circunferência, não é uma esfera perfeita, ela não é totalmente arredondada. O que se aproxima mais da forma da Terra é o que a gente chama de geóide, né? Que a gente vai já mostrar aqui na imagem. Olha aí, se a gente for verificar a Terra no seu formato real, é como está aí nesse diagrama em 3D, né? O formato em um geóide.
E o que seria um geóide, né? O geóide é uma superfície média entre as áreas, é uma média matemática, né? Entre as áreas mais elevadas e as áreas mais baixas. Então, o homem pega as áreas montanhosas da Terra, que são os cumes mais elevados, e pega as áreas mais baixas, as depressões, e disso ele faz uma média, um cálculo. Desse cálculo, dessa média, surge um modelo matemático, que é o modelo da Terra atualmente, que é de um geóide, né? Então, qual seria esse modelo de geóide? É o que está aqui, né, descrito, que está aqui representado nessa linha tracejada em azul, tá? Então, para a maioria, a Terra se assemelha a uma elipse, a uma esfera, né, perfeita, mas a ciência considera que o formato ideal para a representação da Terra é de um geóide. Então, ela é uma superfície irregular, cheia de altos e baixos. E essa superfície, a percepção da realidade dela, né, ela é fruto dessa diferença média entre áreas mais elevadas e áreas mais baixas, como mostra, como demonstra a figura. Então, o que é um geóide, né? Para a ciência, para a geografia, para a geologia, que são ciências que se debruçam mais sobre essa questão da forma da Terra. Geóide é uma superfície irregular que apresenta um achatamento dos polos e alongamento das extremidades. É como vocês já estudaram há muito tempo sobre essa questão da Terra. Qual é a forma da Terra? A Terra ela é achatada, levemente achatada nos polos e alongada nas suas extremidades, tá? É, representando aí bem, né, um diagrama de uma elipse, tá? Porém, a forma que se assemelha mais à da Terra é de um geóide, que é dessa superfície irregular, como está sendo representada aqui na linha tracejada em azul. Ela é cheia de elevações de altos e baixos, né? Ela é uma representação mediana entre áreas montanhosas e áreas depressivas. Então, há muito tempo que o homem vem procurando se orientar, né? Imaginemos aí na antiguidade como era difícil para o homem se deslocar no espaço, né? Afinal, nós não tínhamos aí hoje GPS que nós temos hoje nos nossos celulares, nós não tínhamos essas noções do que seria norte, sul, leste, oeste. Tudo era mais complicado, até porque o mundo do homem era limitado. Então, essas noções de orientação foram mudando ao longo do tempo. À medida que o homem foi crescendo as suas vilas e cidades, à medida que esse espaço foi se tornando mais complexo, nós tivemos aí uma elaboração maior de instrumentos de orientação e deslocamento, que favorecesse o deslocamento do homem para regiões mais longínquas. Então, desde os primórdios, essa foi uma preocupação do homem. Como ir para um lugar e retornar com segurança? Como se deslocar com autonomia, né? Então, quando o homem era nômade, a gente lembra que é um homem nômade, é aquele que vivia vagando de uma região para outra, já que nós não tínhamos ainda a descoberta da agricultura. O homem não tinha ainda se fixado em uma determinada região. Quando o homem era nômade, ele se localizava pelos elementos naturais. Uma montanha que ele avistava no horizonte, ele tinha como referência para ir e vir, né? Ah, ou outros elementos, né? O sol, a lua, ele observou, começou a observar que esses astros eles se movimentavam sempre dentro da mesma direção. Uma árvore exuberante, um rio, né? Ele verificava o percurso que o rio tinha, desde a nascente até a foz, e o rio acabava sendo um referencial, né, para que ele pudesse ir a lugares mais distantes em busca de alimentos, tá? Quando o homem se tornou sedentário, que foi a partir da descoberta da agricultura, surgiu o excedente agrícola. Com esse excedente agrícola surgiu a necessidade de vilas, a necessidade de segurança, da criação de um conjunto de serviços nas cidades. Então, a partir disso, o que é que aconteceu? Muitos habitavam a cidade e saíam para o campo para cultivo, para trabalhar. Então, as distâncias se tornaram maiores e a necessidade de orientação no deslocamento também. Então, o homem sedentário ele sentiu essa necessidade de desenvolver novas técnicas de orientação. Então, o que é que aconteceu a partir do momento que o homem se tornou sedentário? Ele aprimorou a observação de elementos não mais próximos de uma visão frontal, uma serra,
um rio ou uma árvore. Ele começou a observar os agentes localizados externamente, os astros, Sol, Lua e estrelas, né? Então, a partir da observação dos astros, começou a definir um sistema de orientação, né? Então, ele observou que o Sol aparecia sempre numa mesma região e se punha noutra imediatamente oposta, que a Lua também tinha, né, uma trajetória semelhante. Então, a partir disso, começou a criar um sistema de orientação. E até hoje, se você for acampar, for para algum lugar, ou se perder de alguém no meio da mata, em uma região que não tenha como você se localizar, não tenha nenhum instrumento, se for durante o dia, você ergue seu braço direito para onde está apontado o sol, como está mostrando aí na figura. O braço direito vai simbolizar o leste, né? E aí, leste ou nascente, e o braço esquerdo, o oeste. A sua frente vai representar a posição norte e as suas costas a posição sul. De dia você usa esse sistema de orientação. Braço direito leste, braço esquerdo oeste, a sua frente o norte, para trás o sul. Isso apontando o seu braço direito para onde o sol nasce. Isso já está convencionado há muito tempo, né? Os povos da antiguidade já criaram essas noções. E aí, a partir da criação dessas noções, surgiram, né, os pontos de orientação ou de deslocamento, que a gente chama de pontos cardeais, bem como colaterais. De dia a gente usa o Sol, à noite são usados que astros. A Lua, por exemplo, também tem uma trajetória semelhante, ela vai aparecer no leste, né, onde você visualizar, e vai desaparecer no oeste. Então, erga seu braço direito para onde a lua nasce, vai ser o seu leste. Aonde ela desaparece o oeste, a sua frente sempre será norte e para trás sul. Então, você pega sempre um rumo. Você define. Se você quer ir sempre rumo norte, você vai chegar em algum lugar e não vai ficar, né, perdido, vagando em meio de uma mata ou né, de um lugar onde você não tem um rumo ou não tem uma direção. Essa é uma das formas da gente se orientar. E a gente lembra que as próprias cidades, né, a formação delas e a divisão delas em zona também obedece a essa questão da observação dos astros. Aqui em Teresina, por exemplo, nós temos a cidade dividida em zonas. A zona leste, quando a gente chega à cidade, dá para observar que a zona também coincide com a área onde o Sol se apresenta, né, onde ele nasce, onde ele está posicionado. Né, o oeste, que seria a cidade de Timon, é onde o Sol desaparece cotidianamente, né, sobre a ponte de ferro João Luiz Ferreira. Né. A zona norte é a zona que fica, né, imediatamente oposta a zona leste e oeste, no sentido da Avenida Maranhão, estou fazendo aqui uma localização da capital, e a zona sul fica na Avenida Maranhão, no sentido do centro administrativo. São formas de referenciais que acabam ajudando no deslocamento da cidade. E a cidade aqui foi dividida a partir dessas zonas. Aí em Campo Maior, onde vocês habitam, vocês já observaram que o Sol aparece na região próxima do Instituto. Né? Aquela região do Instituto é onde o Sol aparece. Então, se nós tivéssemos ali uma divisão da cidade em zonas, ali seria o leste da nossa cidade. Né? A região oposta seria o oeste, a área onde fica a BR no sentido do monumento seria o norte e a parte que vai para Teresina seria teoricamente o sul. Então, a partir do momento que a cidade cresce e torna mais complexa, se criam essas formas e essas noções de orientação, o deslocamento. É necessário que a gente observe bem, fique atento para essas observações do cotidiano para perceber, né, como é que essa cidade é planejada, programada e ter essas noções de orientação espacial. Então, depois dessa orientação pelos astros, né, o homem começou né, se tornou sedentário, começou a viajar, entrou em guerra, em conflitos. Nós tivemos povos que eram bastante desbravadores, começaram a navegar pelo mundo. No século XVI, em especial, portugueses e espanhóis criaram as chamadas grandes navegações e começaram uma jornada pelo mundo inteiro em busca de novas conquistas, né? E eles aperfeiçoaram os instrumentos de navegação, porque não seria mais possível se lançar ao mar apenas a partir do sol. O pequeno pescador ele faz isso. Ele vai para o mar observando o lugar que o sol nasce,
Quando ele volta à tarde, o Sol está no lado oposto, então ele tem um sistema de como se orientar, né? Usando seus braços, usando o seu próprio corpo. Então, as grandes navegações impulsionaram o desenvolvimento de novos instrumentos, porque não seria mais possível, né, pegar um mapa que é mais complexo e navegar e viajar para uma outra região sem saber como voltar ou como retornar. Foi para isso que foi desenvolvida a bússola. Ela foi desenvolvida bem antes das grandes navegações pelos chineses em 1210, né? E a bússola é um material que tem uma agulha imantada, né? E essa agulha imantada ela aponta para o norte magnético terrestre, né? Existe na Terra o norte geográfico e o norte magnético. O norte magnético é para onde aponta toda e qualquer agulha imantada, todo qualquer material imantado. É uma região da Terra como se fosse um imenso imã que atrai todos os instrumentos, objetos que são imantados, que têm propriedades eletromagnéticas específicas, né, a partir dos elementos presentes no ímã. Então a bússola ela é composta disso, de uma agulha, né, e de um sistema cartesiano de orientação e deslocamento, onde essa agulha ela vai apontar, né, sempre para o norte magnético da Terra, que é um pouco diferente do norte geográfico. Eu coloquei uma figura para vocês perceberem e dá para a gente notar que o norte magnético da Terra, né, é imediatamente distinto do chamado norte geográfico, que é essa área aqui que eu estou tracejando. O norte geográfico coincide imediatamente com a culminância do Polo Norte. O norte magnético ele tem uma pequena inclinação, uma declividade, e os estudos apontam que esse norte magnético é localizado especificamente na região do Polo Norte, né, próximo ali ao Canadá, né, entre o Canadá e a Europa. Então toda bússola vai apontar para essa região da Terra que tem propriedades eletromagnéticas. É por isso que todo navegador, quando ele vai fazer uma viagem, ele entende que a bússola não aponta imediatamente para o norte geográfico, que é o norte dos mapas, né? Onde está o Polo Norte, onde está situado o meridiano de Greenwich. Ele vai apontar para o norte magnético, que é essa região da Terra que atrai, né, essas agulhas imantadas. Então, há um cálculo de desvio da declividade, né? Há um cálculo de desvio dessa declinação terrestre, dessa orientação da bússola para que o homem não se perca navegando. Então, isso só foi descoberto posteriormente, por isso que no início a bússola acabava levando o navegador para uma outra região, porque ele pensava que ela apontaria para o norte geográfico, quando de fato ela faz um apontamento para o norte magnético. Então dá uma diferença, como pode ser visto aqui na imagem, entre o norte geográfico e o norte magnético. Essa diferença na hora de uma viagem precisa ser o que? Calculada para evitar, né, que o destino da viagem seja um outro diferente daquele programado. Lembrando que a bússola ela revolucionou a época em que ela surgiu, né? A partir de 1910 foi bastante utilizada no século XVI nas grandes navegações oceânicas, né? Então agora nós temos outros substitutos da bússola, como o GPS, que dão uma precisão maior na localização do espaço, né? Dão a coordenada geográfica específica, dando mais precisão a essas orientações. Mas sem dúvida nenhuma, a bússola foi um achado, foi uma grande descoberta que fez com que o homem pudesse chegar a lugares que ele nunca imaginaria. E aí, a partir dessas noções de orientação, né, que surgiram observando os elementos da natureza, a partir da observação dos astros, surgiram os pontos de orientação, que a gente chama de pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Os pontos cardeais são chamados também de pontos o quê? Principais. Eles são quatro, né? Vou sublinhar aqui. Ponto norte, né? Norte, direção em linha reta. Abaixo e em linha reta, nós temos a indicação sul. Então, para cima em linha reta norte, para baixo em linha reta sul. A sua direita vai representar o leste, que é representado pela letra L ou E, porque em inglês é East, STE, a palavra.
sempre à direita, né, à sua direita, se você tem como referência o seu corpo, e o oeste, que eu estou sublinhando aqui, representando a nossa orientação à esquerda. Então, norte para cima em linha reta, sul para baixo em linha reta, para a direita em linha reta leste e para a esquerda em linha reta oeste. Tá? Como vocês estão me vendo em outra perspectiva, cuidado para não confundir aí. Sempre usem o corpo de vocês. Direita é o leste, esquerda é o oeste. Para cima em linha reta norte, para baixo em linha reta sul. Esses são os pontos cardeais. Cardeais são também chamados de pontos principais, que vem da palavra cardinalis, que quer dizer principais. Então são 4 posições principais: norte, sul, leste e oeste. Porém, verificou-se ao longo do tempo que entre essas posições existem posições intermediárias. Olha aqui uma posição intermediária. Ela está entre o norte e o leste. Entre o norte e o leste, nós temos que posição? Nordeste, ok? Nós temos também essa posição, que a gente chama de sudeste. Ela está entre o sul e o leste. Então, posição sudeste, inclinada em direção à sua direita. Nós temos também inclinado em direção à sua esquerda um ponto entre o sul e o oeste. Entre o sul e o oeste, se você juntar aí as palavras, nós vamos ter a posição sudoeste. E entre o norte e o oeste, nós temos um outro ponto colateral, que é a direção noroeste, que fica entre o norte e o oeste. Então, traduzindo melhor, os pontos cardeais são os pontos principais, sempre em linha reta. Para cima, norte, para baixo, sul, para a sua direita, leste, para a sua esquerda, oeste. Essas outras posições que eu falei agora, que são os pontos colaterais, eles recebem esse nome porque são chamados de pontos secundários. São posições secundárias entre as principais, essas que ficam em linha reta. Então, elas vão sempre estar em posição oblíqua, inclinada, tá? E aí, para você perceber bem a diferença entre elas, divida a rosa dos ventos, que é esse desenho aí, é chamado de rosa dos ventos ou dos rumos, porque nos dá as orientações. Divida, né, em duas partes. Né, a parte direita, a parte esquerda, a parte que fica acima e a parte que fica abaixo. Então, como é que eu posso distinguir o que é Nordeste de Sudeste e tal? Então, Nordeste. Então, se eu tenho aqui o Norte e o Sul, todos os pontos que ficarão à minha direita ou serão Nordeste ou serão Sudeste. Nordeste se for acima, Sudeste se ficar embaixo. Então, à minha direita eu vou ter sempre os pontos a leste. Então, se for à direita, na direção oblíqua para cima, eu tenho entre o norte e o leste a posição nordeste. Se eu tiver o ponto abaixo, para a direita, do lado direito da rosa dos ventos, entre o leste e o sul, a posição aqui vai ser a chamada sudeste. Agora vamos para o outro lado da rosa dos ventos, da esquerda. Na esquerda nós teremos 2 pontos oblíquos, tanto para cima como para baixo. Será ou noroeste ou sudoeste, tudo terminando com oeste, tá? Então, se for para cima, se for na posição norte, entre o norte e o oeste, nessa posição aqui nós teremos o ponto noroeste. Se for para baixo, entre o sul e o oeste, nós temos a posição sudoeste. Esses são os pontos colaterais. E ainda existem os pontos subcolaterais, que são pontos de menor relevância, são menos utilizados no dia a dia, mas eles estão entre os pontos cardeais e colaterais. Por exemplo, esse aqui é o ponto norte-nordeste. Ele está entre a posição norte e nordeste, tá? Esse aqui é a posição leste-nordeste. Está entre a área leste e a nordeste. E assim sucessivamente. Então, nós temos os pontos subcolaterais, que são outras direções, outros rumos, que são menos utilizados no cotidiano, mas também têm a sua importância, porque são pontos mais específicos do espaço. Tá?